Olá! Vamos juntos mergulhar na liturgia de hoje, 16 de março de 2026. Sabe, quando a gente olha para as leituras do dia, percebemos que tem um fio condutor muito forte, uma ideia poderosa, a de que acreditar na palavra de Deus pode, de verdade, transformar a nossa realidade. Bora entender como? E a gente já começa com essa promessa que é, uau, incrível, da primeira leitura. Essa frase do profeta Isaías, ela meio que dá o tom para tudo que a gente vai conversar hoje. É uma visão radical de esperança, sabe? De um começo totalmente novo, um lugar onde o passado, bom, ele simplesmente perde a força. Então, essa primeira leitura vem lá do profeta Isaías e ela nos traz uma promessa que é impressionante. Pensa só, não é um simples conserto, reparo no mundo que a gente conhece, não. É uma recriação total. É um convite para a gente imaginar um recomeço do zero, absoluto. E o mais legal é que essa promessa não fica no ar, não é uma coisa vaga, sabe? Isaías vai nos detalhes, ele descreve um futuro onde a alegria é a regra, a cidade inteira é só exultação e, o mais importante de tudo, o sofrimento que a gente conhece, ele deixa de existir. Acabou o pranto, a dor, as vidas interrompidas. É uma promessa de plenitude, de vida cheia mesmo. Bom, e aí a gente se pergunta, diante de uma promessa tão grandiosa assim, como é que o coração da gente responde? Pois é, a liturgia nos dá essa resposta. É o Salmo responsorial. Ele é o nosso canto de gratidão, aquele que nasce da experiência de quem foi salvo. O refrão do Salmo já diz tudo, né? Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Isso aqui é muito mais do que uma frase bonita. É uma declaração pessoal, sabe? É o reconhecimento de que a ação de Deus resgatou a pessoa ali do fundo do poço, do abismo. E esse verso aqui é chave para a gente entender. Ele faz um contraste muito forte. A dificuldade, que ele chama de ira, dura só um momento. Mas a bondade de Deus, essa dura a vida inteira. É como se a bondade fosse o clima de fundo da nossa existência. Aquele ditado, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E para fechar o salmo, olha que imagem poderosa. A transformação do pranto em festa. O salmo não ignora a dor, não finge que ela não existe. Pelo contrário, ele celebra a capacidade de Deus de ressignificar essa dor, de transformá-la em dança, em festa. E essa ideia de transformar pranto em festa faz uma ponte perfeita para o Evangelho. Porque é lá que a gente vê a palavra de Deus agindo, na prática. A cena que São João nos mostra é de pura angústia, gente. Temos um funcionário do rei, um homem que, provavelmente tinha poder, tinha recursos, mas que estava completamente impotente porque o filho dele estava morrendo. A jornada desse pai é, na verdade, uma verdadeira aula sobre a fé. Acompanha só o caminho dele. Tudo começa com o pedido desesperado de um pai. Logo depois, ele encara um desafio de Jesus que dá uma provocada, sabe? Para que ele olhe além dos sinais, do que se pode ver. O ponto de virada, o clique, acontece quando ele escuta a palavra. E aí, num ato de fé pura, ele simplesmente acredita e vai embora. Só depois, bem depois, é que vem a confirmação de que o milagre já tinha acontecido, à distância. A gente quase consegue sentir a urgência na voz desse pai, não é? Não é um pedido educado, com licença, por favor. É um grito que vem do fundo da alma. Uma corrida contra o tempo, contra a morte. Na cabeça dele, a presença física de Jesus era a única solução. Só que a resposta de Jesus, ela é desconcertante. Ele não vai com o homem, ele não faz um sinal, não oferece nada visível, ele oferece apenas a sua palavra. Podes ir, teu filho está vivo. E pronto, esse é o teste final. A prova de fogo, confiar só na palavra que foi dita, sem mais nada para se apoiar. Ok. E como é que tudo isso se conecta com a nossa vida hoje? É aqui que a reflexão da homilha entra para nos ajudar a mastigar o verdadeiro desafio da fé que a liturgia de hoje coloca na nossa frente. E a gente chega numa pergunta que é central. O que move a gente? O que guia os nossos passos? É a esperança daquele futuro novo que Isaías prometeu? Ou é o peso do passado, das dores, das frustrações que a gente fica arrastando? E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, tem a fé que precisa da força do sinal, aquela do ver para crer. Do outro lado, tem a fé que se apoia na força da palavra, aquela que consegue crer para ver. Uma busca o milagre de Deus, a outra busca o Deus dos milagres. Uma fica parada, esperando a prova chegar. A outra continua caminhando só na confiança. O ponto crucial da história é exatamente esse. O maior desafio daquele homem não foi fazer o pedido a Jesus. Foi a longa caminhada de volta para casa.
Imagina, talvez um dia inteiro de viagem se segurando unicamente na promessa de Jesus. Dá para imaginar a briga que estava acontecendo dentro da cabeça dele nesse caminho, né? A voz da dúvida de um lado e a força daquela palavra do outro. Afinal, o que é a fé verdadeira que o Evangelho está querendo nos ensinar aqui? É isso. É a capacidade de continuar caminhando, de continuar agindo, de continuar vivendo, movido pela força da palavra de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece gritar o contrário. E isso nos leva a uma sacada muito profunda sobre a graça. A cura do menino não aconteceu quando o pai chegou em casa. Aconteceu no exato momento em que ele acreditou na palavra, lá em Caná. Ele só foi ver o resultado um dia depois. A fé, então, ativa uma realidade que os nossos olhos, eles ainda não conseguem ver. E é assim que a liturgia de hoje nos despede, sabe? Com uma pergunta para a gente levar para a semana. Diante dos nossos desafios, das nossas esperas, das nossas dores, na força de qual palavra a gente vai escolher continuar andando? Vai ser na palavra do medo, da dúvida ou na palavra de Deus, que promete vida e um começo totalmente novo?